Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Nesta edição, eu, Tabata Pote, te mantenho muito bem informado com as principais notícias. O governo Lula decidiu cortar mais de 6 bilhões de reais das emendas do Congresso. A atitude causou desconforto entre os parlamentares. O valor corresponde às parcelas de emendas extras que são obrigatórias e não têm transparência impostas pelo Supremo Tribunal Federal. O executivo usou o dinheiro para recompor o orçamento de alguns ministérios e do programa do Novo PAC, que haviam sofrido cortes no Legislativo. Os remanejamentos foram efetuados nas 2 últimas semanas. A decisão não foi combinada com os líderes da Câmara e do Senado, mas causou desconforto nos bastidores. Após os cortes efetuados pelo Executivo, o Ministério da Saúde conseguiu mais 658 milhões de reais para a estruturação de unidades de atenção especializada em saúde. O programa Farmácia Popular recuperou 476 milhões de reais e a Defesa Civil aumentou o orçamento em 369 milhões de reais. Outros programas que sofreram cortes no Congresso, por outro lado, ainda não recuperaram os recursos, como Auxílio Gás e o Pé de Meia. O governo poderá usar o dinheiro que tem para executar essas ações no momento e buscar mais recursos ao longo do ano. Algumas despesas obrigatórias cortadas pelo Congresso também não foram recompostas, como os benefícios previdenciários, o seguro-desemprego e o abono salarial. Essas despesas crescem ano a ano e podem precisar de mais verba, o que poderá levar o governo a cortar mais emendas e investimentos durante o ano. As emendas no orçamento de 2026 somaram quase 62 bilhões de reais quando passaram pelo Congresso, sendo 50 bilhões de emendas tradicionais, carimbadas e sob controle dos parlamentares, e 12 bilhões de reais em recursos colocados sob o guarda-chuva dos ministérios, que também servem de barganha política. E a gente vai agora para o Oriente Médio, porque a passagem de Rafah, na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, será reaberta parcialmente neste fim de semana. O local está fechado desde que foi tomado por Israel em maio de 2024, com a alegação de que deveria impedir o contrabando de armas pelo grupo terrorista Hamas. Israel anunciou nesta sexta-feira que a passagem de fronteira de Rafah, entre a faixa de Gaza e o Egito, vai ser reaberta em ambos os sentidos no domingo para permitir a passagem ilimitada e controlada de pessoas. Este posto é o único ponto de entrada e saída entre o território palestino e o mundo exterior que não passa por Israel. Apesar disso, fica em uma área controlada pelo exército israelense desde sua retirada no início do cessar-fogo, que entrou em vigor em 10 de outubro, após mais de 2 anos de guerra contra o movimento islamista palestino Hamas. De acordo com o governo israelense, a entrada e a saída da faixa de Gaza pela passagem de Rafah serão autorizadas em coordenação com o Egito, sujeitas à prévia autorização de segurança de Israel e sob a supervisão da missão da União Europeia, acrescentando que apenas os palestinos que deixaram Gaza durante a guerra poderão retornar. A notícia de reabertura se espalhou rapidamente pelo enclave, alimentando a esperança entre habitantes de ter novamente o direito de ir e vir. A abertura da travessia era aguardada por palestinos de ambos os lados da fronteira, uma vez que dezenas de milhares conseguiram fugir da guerra antes que as forças de defesa de Israel fechassem a fronteira. Embora tenham estabelecido residência no Egito, as autoridades egípcias se opõem a qualquer assentamento permanente de refugiados de Gaza no país. A missão da União Europeia será responsável pela identificação e triagem na passagem, e o aparato de segurança israelense vai completar o monitoramento em um corredor localizado em uma área sob controle do Exército. Israel assumiu o controle da passagem da fronteira em maio de 2024, cerca de 9 meses após o início da guerra em Gaza. A reabertura era uma exigência importante da primeira fase do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para interromper os combates entre Israel e os militantes do Hamas, que se seguiu a um cessar-fogo acordado em outubro. Israel havia afirmado que só reabriria a passagem após recuperar o corpo do último refém israelense em Gaza, o que ocorreu nesta semana. A reabertura da passagem é há muito aguardada pelos palestinos em Gaza, ONU e diversas ONGs para aliviar a situação humanitária no território. E a Organização Mundial da Saúde avaliou a gravidade do surto do vírus Nipah,
que pode matar 75% das pessoas que são infectadas. Mas a probabilidade da doença sair da Índia e se espalhar pelo mundo, causando uma pandemia, é considerada baixa. Segundo a OMS, os 2 casos indianos foram registrados no Distrito de Norte 24, Parganas. Os 2 pacientes, uma mulher e um homem, são enfermeiros de 25 anos que trabalham no mesmo hospital na cidade de Barasat. Eles desenvolveram os primeiros sintomas na última semana de dezembro, que evoluíram rapidamente para complicações neurológicas. Os 2 foram colocados em isolamento no início do mês e os casos foram considerados suspeitos para o vírus Nipah no último dia 11. 2 dias depois, foi confirmada a doença. Na atualização mais recente, o homem estava se recuperando, enquanto a mulher continuava em estado crítico. No último dia 27, o Ministério da Saúde indiano afirmou que foi alcançada uma contenção oportuna do surto após a implementação de medidas de saúde pública e que nenhum caso adicional do vírus foi registrado. Segundo o chefe de saúde da Índia, um total de 196 contatos ligados aos casos confirmados foi identificado, rastreado, monitorado e testado. Todos os contatos rastreados foram considerados assintomáticos e testaram negativo para a doença pelo vírus Nipah. O vírus Nipah circula principalmente entre morcegos do gênero Pteropus, que se alimentam de frutas, mas pode ser transmitido a outros animais e a humanos por meio de alimentos contaminados ou diretamente entre as pessoas. Quando o indivíduo é infectado, o Nipah se manifesta de diferentes formas, desde doenças respiratórias até encefalites, a inflamação no cérebro fatais, segundo informações da OMS. O Brasil registrou mais de 300 mil casos de hanseníase entre 2015 e 2024. Segundo o Ministério da Saúde, as regiões Norte e Centro-Oeste concentraram as maiores taxas de diagnóstico da doença. De acordo com a pesquisa, a hanseníase acomete mais as pessoas em condições de vulnerabilidade. O Brasil se tornou o segundo país do mundo com mais casos de hanseníase, atrás apenas da Índia. O ano com o maior número de registros foi o de 2015, enquanto 2020 apresentou a menor marca, queda que coincidiu com o período da pandemia de Covid-19. A cada 10 casos da lepra, 7 se concentraram entre pessoas pretas e pardas. Os estados de Tocantins e Mato Grosso apresentaram as maiores taxas de detecção. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica e está presente entre as cidades mais pobres. O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde apontou que muitos diagnósticos ocorreram de forma tardia. O abandono no meio do tratamento também foi citado como um desafio. A doença é transmitida por meio da tosse, espirro ou fala de pessoas infectadas que ainda não iniciaram o tratamento. E ela não pode ser transmitida por roupas ou abraços. O período em que o vírus da hanseníase pode ficar dentro do corpo sem apresentar sintomas varia em média de 2 a 7 anos. Quando as manifestações surgem, o corpo pode ficar com manchas, sensação de formigamento, diminuição de pelos corporais e possíveis surgimento de nódulos pelo corpo. E se não tratada adequadamente, a doença pode evoluir para outras complicações, podendo causar incapacidades permanentes. A duração do tratamento depende da forma da doença, mas na média varia entre 6 meses e 1 ano. O processo disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS, não exige a internação hospitalar e é realizado com acompanhamento em unidades básicas de saúde. E ainda falando sobre saúde, o Ministério Público Federal começou uma operação para investigar a qualidade do ensino das faculdades de medicina do Brasil. Os dirigentes de quase 300 universidades terão que explicar como alguns alunos recebem diploma não sabendo nem o mínimo do mínimo necessário para cuidar de vidas. O Ministério Público Federal realizou uma ofensiva nacional para apurar a qualidade dos cursos de medicina oferecidos no Brasil. Até o momento, ao menos 96 procedimentos investigativos já foram instaurados por procuradores em diferentes estados. A iniciativa faz parte da ação coordenada batizada de EnsinaMed, que tem como meta analisar as condições de funcionamento das 294 instituições privadas que mantêm graduações em medicina no país. O tema ganhou prioridade
novidade após o avanço de ações em tramitação no Supremo Tribunal Federal que discutem a expansão desses cursos. Além disso, o Ministério Público realizou levantamentos em seus próprios sistemas internos e levou em conta estudos acadêmicos, bem como relatos encaminhados por conselhos profissionais da área da saúde que apontam possíveis falhas na formação médica. O contexto preocupa as autoridades diante do crescimento acelerado do número de profissionais no mercado. Em um intervalo de 15 anos, a quantidade de médicos no Brasil mais do que dobrou, alcançando cerca de 635 mil profissionais em atividade, o que levantou questionamentos sobre a qualidade da formação e a capacidade de absorção do sistema de saúde. Em dezembro, o Ministério Público encaminhou ofícios a procuradores de todo o país recomendando a abertura de investigações. Entre os pontos a serem analisados estão a qualificação do corpo docente e dos receptores, falhas no internato e cumprimento da carga horária exigida e a possível saturação de profissionais. As apurações incluem análise documental com base em critérios do Ministério da Educação e visitas presenciais a instituições, avaliando infraestrutura, inserção dos alunos no SUS e condições dos laboratórios. Segundo o Procurador-Geral da República, Luiz Augusto Santos Lima, a atuação busca assegurar os direitos dos estudantes e proteger interesses coletivos, como a segurança dos pacientes e o acesso a uma saúde de qualidade. O cerco aos cursos se intensificou nos últimos 2 anos, em sintonia com medidas do MEC, como a criação do ENAMED. Resultados recentes do exame indicaram baixo desempenho em cerca de 1/3 dos cursos, especialmente entre instituições privadas com fins lucrativos, cenário que reforça na avaliação do MPF a necessidade de investigações. E veja a seguir, menino de 8 anos do Ceará conquista medalha na Olimpíada Internacional de Ciência. A reportagem completa você confere no próximo bloco. E nós estamos de volta com Redação Hit. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Olha, a gente está em janeiro, né? E nessa época de verão, com as temperaturas elevadas associadas à intensificação das chuvas, o risco de casos de dengue aumentam. As condições climáticas favorecem a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. E por isso é preciso redobrar os cuidados e a atenção. Neste período de chuvas e calor, o mosquito Aedes aegypti encontra abrigo em locais que acumulam água parada. Por isso, a população tem um importante papel na limpeza e manutenção dos quintais. Sempre pede que a população faça o princípio, que é cuidar da própria residência. Tirar 10 minutinhos, olhar o próprio quintal, verificar se não tem algum brinquedo, alguma vasilha plástica, aquela vasilha dos cachorros que está ali com água parada há muito tempo. Então essa é a prevenção básica, né, dentro do domicílio. No combate à dengue, zika e chikungunya, além do esforço da população, a Secretaria Municipal de Saúde tem desenvolvido importantes ações que contribuem para a redução dos casos. Este ano, foram registradas 37 notificações na capital. Já no estado todo, dos 400 casos prováveis, 14 foram confirmados. Atualmente, a situação de casos de dengue em Campo Grande está sob controle. Nós tivemos um 2025 muito bom, abaixo da média nacional, né? Campo Grande hoje é referência no combate e controle às arboviroses, né? Atualmente, agora em 2026, desde janeiro, o último boletim epidemiológico foi de 37 casos notificados, nenhum caso de dengue confirmado até o momento. A questão das arboviroses, inclusive a dengue, a questão é prevenção. A gente sempre orienta a população a tomar os cuidados primeiro dentro da sua própria residência e depois entramos com várias estratégias, que é a visita domiciliar do agente, né, casa a casa, onde ele passa as orientações, faz a educação em saúde junto aos munícipes. A outra estratégia que a gente tem também, controle biológico e controle químico. Em casos confirmados de dengue, a gente tem as estratégias do fumacê, né, tem as estratégias de borrifação, né? Então, atualmente Campo Grande tem várias estratégias de controle, o que está permitindo a gente ficar confortável em relação às arboviroses. Mas não tem que deixar de cuidar não, viu? Todo cuidado é muito pouco para esse mosquitinho chato, viu?
E olha, vamos mudar de assunto, porque um garoto cearense de 8 anos chamou a atenção nas redes sociais depois de conquistar uma medalha na Olimpíada Internacional de Ciência nos Estados Unidos. Augusto de Paula Bezerra é superdotado e aluno da rede pública municipal de Baturité, no estado do Ceará. Ele competiu na categoria de Ciências Naturais. A competição reuniu estudantes de diversas partes do mundo na Universidade de Rice, na cidade de Houston, no Texas, entre os dias 21 e 26 de janeiro. Na celebração da conquista, Augusto ergueu a bandeira do estado do Ceará no palco da premiação junto com outras crianças também conhecidas que carregavam bandeiras de países como Turquia, Jordânia e Cazaquistão. A mãe de Augusto, Vaneuda Almeida de Paula, contou nas redes sociais orgulhosa do filho, que ele foi premiado na categoria 1 de Ciências Naturais, pelo desempenho alcançado em uma prova escrita de múltipla escolha de alto nível, feita no dia 23 de janeiro. Ele foi avaliado em questões sobre química, física, biologia e astronomia. A família percebeu que Augusto era uma criança superdotada, quando aos 2 anos de idade já sabia ler. No caso de Augusto, desde muito pequeno ele apresentou características de superdotação, sobretudo o ritmo acelerado de aprendizagem, a capacidade diferenciada para resolver problemas e inquietações evoluídas para a idade. No Brasil, segundo o Ministério da Educação, estudantes com altas habilidades ou superdotação são aqueles que apresentam elevado potencial intelectual, acadêmico, de liderança, psicomotor e artístico, além de criatividade e forte envolvimento com a aprendizagem. Após a repercussão de uma reportagem no Jornal do Nordeste, o governo do Ceará e a prefeitura de Baturité decidiram custear de forma conjunta a participação do estudante na prestigiada competição. Os custos da viagem foram pagos pelas gestões. Desde 2025, Augusto estuda na Escola Municipal de Tempo Integral Eduardo Taveira, localizado na zona rural de Baturité, onde a família possui um sítio. Antes disso, eles moravam em Fortaleza e o estudante frequentava uma escola da rede privada. A Olimpíada de Copérnico é uma competição internacional criada em 2020 por educadores com experiência em eventos acadêmicos globais. A iniciativa é organizada pela Ivenent, uma plataforma educacional com sede nos Estados Unidos e reúne estudantes de diversos países em provas de alto nível científico. Parabéns para ele. E olha, as praias da região Nordeste são muito procuradas nessa época do ano para as pessoas, é claro, descansarem nas férias. A cidade de Prado, no extremo sul da Bahia, é um verdadeiro paraíso para quem quer relaxar. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro destino, o município de Prado, aqui no extremo sul baiano. Local com 84 quilômetros de praias para serem desbravadas e curtidas, sobretudo neste verão. Além de inúmeras belezas naturais para você poder se deliciar. Vander Noronha é consultor de turismo e dono de pousada. De acordo com ele, o município apresenta um rico catálogo de opções para aproveitar. Prado da região é que tem a maior extensão de litoral, né, dos destinos turísticos. Nós temos aqui na Costa das Baleias uma série de destinos muito bonitos e Prado é muito especial nesse sentido e a gente atende a essa expectativa do perfil do turista que se desenha hoje, que é o turista que quer essa experiência, essa vivência no local, conhecer o local, que, via de regra, evita o turismo de massa. Ana Carolina é de Serra, no Espírito Santo. Apesar de possuir o Mar Capixaba à disposição, resolveu buscar pelas águas mornas da Bahia. Aqui a praia é diferente, né? Tem água quentinha, o clima é diferenciado e eu tô gostando muito, é a minha primeira vez aqui. Veio com a família? Vim com a minha família, minha mãe, minha irmã, meu padrasto, minha filha. Minha mãe já é, sei lá, quarta, quinta vez que ela vem. Ela gosta muito daqui, né? E aí, dessa vez, a gente veio junto, descansar um pouco. A questão da comida, assim, o que você mais gostou? Caldinho de camarão tava uma delícia. Elise, a gastronomia realmente nos envolve, como os sabores servidos na barraca de praia do Naldo. O espaço é bem procurado, sobretudo nesse período de verão. Geralmente, o movimento tinha 3 dias e geralmente ia ter o dia 10 ali o movimento, depois acabava. Agora não, tá mantendo o mês todinho de janeiro,
Fevereiro nós estamos com a expectativa boa, motorrock também, melhor ainda. Carlos é de Governador Valadares, Minas Gerais. Ele e a família costumam vir sempre à Bahia. Contudo, essa é a primeira vez visitando a cidade. A gente queria conhecer uma região nova e viemos aqui para Prado, a qual a gente gostou muito, gostamos muito das praias que visitamos nesses dias, Praia da Paixão, Praia do Tororão, Praia do Centro. A experiência foi muito agradável. O pequeno torcedor do Atlético, Heitor, é filho dele e aproveitou a estadia. Tá sendo legal, a gente gostou muito da praia, o pessoal aqui é muito educado. E que tal se hospedar de frente para o mar? Assim como a Ana Carolina e o Carlos, os brasilienses Marcelo e a esposa conheceram o município como turistas. Durante a pandemia, resolveram se instalar por aqui. Desde então, ofertando um ambiente aconchegante para quem chega. Em 2019 nós viemos para cá, né? Para o Prado, conhecer a Ponta Curumbau, conhecer as belezas que Prado tem. E aí a gente acabou se apaixonou. Eu, minha esposa e meu filho. E aí a gente veio, conheceu, gostamos. E aí pensamos em construir, a priori, a primeira vez seria construir só a nossa casa. A gente queria só morar de frente para o mar. Aí as pessoas foram incentivando e hoje nós temos uma pousada aí. Tá sendo muito legal essa experiência em Prado. É bem divertido ficar aqui. Eu fui de caiaque. Eu não quero sair daqui nunca mais. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você. Até mais.